E agora sim, ele encerra o jogo. Empatam Atlético e Botafogo na rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Ele falou no intervalo do jogo. Falou no intervalo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós tínhamos Daqui a 9 dias tem a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro. E o clima esquentou de vez para a decisão. Botafogo vai embora de cabeça quente. Logo depois do apito final, Barbosa precisou ser contido por seguranças do Botafogo. Alexander Barbosa segue inconformado e ele vai para pegar alguém do Atlético ali, hein? Enquanto isso, Marlon Freitas e Hulk discutiam no gramado. Aí vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Ah, tá de brincadeira. Mas o Hulk tava bravo mesmo. Era com Luiz Henrique. O Luiz Henrique virou pra ele e falou: ah, o time de vocês é muito fraco. O Luiz Henrique tem tudo pra ser um craque. Não é ainda. Não é ainda. Acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é um... Jamais eu vou chegar e falar que um jogador é um... O Hulk botou uma pilha legal pra essa final, hein? Gente, o dia 30 tá aqui, tá? O dia 30 já começou. Final de Libertadores, a gente vai se enfrentar lá na frente. Quando os jogadores do Botafogo estavam indo pro vestiário, começou uma confusão danada. Briga generalizada entre os seguranças do clube e os seguranças do estádio. Repara que alguns jogadores do Botafogo que já tinham entrado no vestiário voltaram pro trelelê. Inclusive o Luiz Henrique. Olha ele lá. Precisou até ser contido uma hora, bem ali na frente. Depois, Luiz Henrique recuou um pouco junto à parede e arremessou uma garrafa d'água. A imagem foi revista no VAR pelo juiz Luiz Flávio de Oliveira, que expulsou o jogador. Que situação do Botafogo, hein? Perdeu o Luiz Henrique e o Barbosa expulsos no jogo de sábado contra o Vitória. E viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras cair para 2 pontinhos. Lembrando, hein? Semana que vem tem esse confronto direto que pode decidir o Brasileirão. Palmeiras e Botafogo em São Paulo. E 4 dias depois, a final da Libertadores. Muito boa tarde, gente boa! Daqui a pouco, coisa feia no final, né? Daqui a pouco você vai ver esse empate aí que botou fogo, né? No Brasileirão e na final da Libertadores também. Mas antes vamos falar de Flamengo, que vai ter o Gabigol de volta na próxima rodada contra o Fortaleza. O vice de futebol Marcos Braz deu uma entrevista lá pro GE. Globo na internet explicando que decidiu afastar o atacante depois de ter presenciado 1 ou 2 fatos no vestiário na final da Copa do Brasil. Disse que vai ter festa de despedida no Maracanã, aí vai ser dia 1º ou dia 8. Enquanto isso, a garotada resolveu a parada lá contra o Cuiabá. Maracanã em agosto. Tem gente que não acha que jogar futebol é fácil. A gente batalha pra caraca desde novinho. Arena Pantanal, 3 meses depois. É gratificante demais, né? Ver mais um menino do Ninho, mais um garoto do Ninho estreando, fazendo gol, tendo estrela. Lá em agosto, Matheus Gonçalves estava emocionado com o título mundial sub-20. Também estavam lá o Guilherme e o Felipe Luiz. 3 caras decisivos na vitória sobre o Cuiabá. Um gol do Guilherme, um do Matheus. E muito mérito para o Felipe Luiz, que confiou nos dois. Principalmente no Guilherme, que nunca tinha jogado entre os profissionais. Não esperava que ele fosse fazer o gol e tá jogando solto do jeito que ele foi. Mas sim, eu tenho muita confiança nele, porque ele jogou, eu acho que todos os jogos comigo titular no Sub-20, eu confio muito nesse jogador. Antes do brilho dos garotos, o Flamengo amassou o Cuiabá no primeiro tempo. 13 finalizações a 1. O goleiro Walter trabalhou demais. Só que a gente sabe, né? Volume de jogo não adianta nada se a bola não entrar. E quem botou a primeira lá dentro foi o Cuiabá. Derek teve a chance no segundo tempo e não perdoou. Passe do Cleison foi brincadeira. O seu Cleison brincou, meu garoto. E o Derek jogou pro gol. A sorte do Flamengo é que 3 minutos depois, o Empereu deu uma senhora bobeada na frente do Bruno Henrique. Meu zagueiro! Aí o Bruno foi na raça, na categoria, e deixou o Guilherme na boa para realizar o sonho de uma vida inteira. Ô garoto!
assina que o gol é seu! Eu acho que é até difícil expressar minhas palavras para esse momento. Uma felicidade imensa. Estou vivendo um sonho, realizei um sonho hoje de fazer um gol na minha estreia com a camisa do Flamengo. Repara só o contraste. Enquanto o Empereur estava desolado, pedindo desculpas, o Guilherme comemorava um lance que ele jamais vai esquecer. E não foi só o Empereur que deu uma ajudinha pro Mengão, não. No finzinho, bobeada do Marlon na frente do Michael. E aí, quem se deu bem foi o Matheus Gonçalves. Do Matheus Gonçalves lá dentro! Falha do Marlon, Michael deu um bico pra área. Matheus mandou do jeito que deu. Não foi o gol mais bonito que eu já vi, mas certamente vai ser inesquecível para esses meninos. Na comemoração, Matheus Gonçalves subiu na placa de publicidade, lá pertinho da galera. O Guilherme chegou logo depois. O registro de uma noite em que a base foi decisiva. Uma garotada que está tendo carinho especial de um treinador que até outro dia estava com eles lá na base. A gente aprende a cada dia mais, né? A gente jogou junto e agora a gente é treinado por ele, então é muito maneiro essa relação, que ele parece ser mais próximo dos outros treinadores da gente. Eu conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que eles podem render. A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no Sub-17 e no Sub-20 é essa. Os garotos entraram e resolveram o jogo! Garotada que promete, hein? E o Vasco recebe o Internacional hoje em São Januário. O jogo 8 da noite, ao vivo e exclusivo no Premier. Diego Moraes tem informações vascaínas pra gente. Olá, muito boa tarde a todos. Faltam apenas 5 jogos para finalizar o Brasileirão. E o Vasco quer reencontrar as vitórias para continuar pensando numa vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O time está em 10º lugar com 43 pontos. Para o jogo de hoje contra o Internacional, Paulinho está recuperado de lesão, mas não foi relacionado. Quem está de volta é o zagueiro João Vitor, retorna de suspensão. E o meia Felipe Coutinho pode aparecer entre os titulares. Então, vamos ao provável time do técnico Rafael Paiva, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodrigues, o suíço Domingues e lá na frente o artilheiro do time no Brasileirão com 9 gols, o argentino Pablo Verratti. Agora falando um pouco das notícias entre Vasco e o lateral Danilo, da seleção brasileira, da Juventus. Ontem eu conversei com o jogador, ele me disse que tem muito respeito pelo clube e pelos torcedores, mas que até o momento não existe nenhuma negociação entre as partes. Inclusive, não teve nenhuma conversa falando sobre o apoio do Vasco ao projeto social que ele tem em Bicas, no interior de Minas Gerais. É isso, pessoal, só reforçando, Vasco e Internacional é hoje às 8 horas da noite aqui em São Januário e você acompanha tudo no canal Premier. E vai ser um jogão, hein? Já já, os outros gols do Brasileirão, Palmeiras venceu no sufoco. E mais do empate do Botafogo, agora com o que rolou no campo, né? O Hulk, além de reclamar muito do Luiz Henrique, quase fez esse golaço pro Galo, imagina! O Fluminense joga amanhã contra o Fortaleza, o jogo é no Maracanã. Fluminense que precisa vencer para se afastar logo dessa zona do rebaixamento. Tá com 37 pontos, que é o mesmo número do Criciúma, primeiro no buraco lá, né, dentro da zona. E para ganhar tem que fazer gol, né, gente? E isso tem sido difícil. Você sabe que o Fluminense tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, 28 gols em 33 jogos, ou seja, média de menos de 1 gol por jogo. Só na frente do Atlético Goianiense e do Cuiabá, que são lanterna e vice-lanterna do Brasileirão. Foram 18 gols sob o comando do Mano Menezes e 10 sob o comando do Fernando Diniz. Cauã Elias e Arias dividem a artilharia, 6 gols cada um. E para a reta final do campeonato, claro, eles vão ser muito importantes, né? Mas importante mesmo é ganhar, nem que seja de 0-0. Não é basquete, né, mano? Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Faltam só 4 rodadas para terminar o Brasileirão. Tá pertinho do fim, hein? E não tem quase nada decidido. Tá todo mundo embolado. Em Salvador, o Bahia saiu na frente do Palmeiras. Gol do Lúcio Rodrigues. Mas
Mas nós sabemos que esse Palmeiras do Abel Ferreira não desiste. Às vezes é com a nota artística, como diz, não é? A nota artística, mas nem sempre dá para ter nota artística. E quando não dá para ter nota artística, temos que ganhar. O Rafael Veiga, numa linda cobrança de falta, empatou pro Palmeiras. Golaço! Gol! A categoria de um dos grandes da história do Verdão! Aos 39 do segundo tempo, Thiago recebeu o cruzamento e chutou pro gol. A bola desviou no Jean Lucas e entrou. Mas o Jean Lucas estava impedido. Então, gol anulado do Bahia. E quando não dá para ter nota artística, temos que ganhar. E aos 43, o Flaco Lopes mandou no travessão. Mas e aí? A bola entrou ou não entrou? Acho que bateu inteira dentro do gol. O VAR revisou e mostrou gol do Palmeiras. Está confirmado o gol do Palmeiras da Fonte Nova. Palmeiras 2-1 de virada. Vivíssimo na briga pelo título do Brasileirão. Parece que todo ano fala essa mesma coisa do Palmeiras, né? E quando não dá para ter nota artística, temos que ganhar. Eduardo Sacha fez 1-0 para o Bragantino em cima do São Paulo. Mas logo depois o Lucas Moura partiu para cima do Juninho Capixaba, conseguiu o drible e empatou. Gol bonito, mas o Juninho Capixaba, hein? Deu mole, hein? 1-1. Em Porto Alegre, Grêmio e Juventude. Com 2 minutinhos, Diego Costa tocou, Bright White bateu com categoria. Mas o Juventude reagiu. No último lance do primeiro tempo, Luiz Mandaca empatou de cabeça. Aí no início do segundo, Lucas Barbosa recebeu o passe e deu só uma cavadinha por cima do goleiro Marquezin. Na cavadinha, manda pro fundo do gol. Um belo gol do Juventude. E o Marquezin ainda salvou o Grêmio de levar o terceiro. Pênalti do Reinaldo no Jadson. Gabriel Tagliari bateu e Marquezin salvou. Aí já nos acréscimos, Cristaldo bateu essa falta, João Lucas desviou e fez contra. Grêmio 2, Juventude também 2. Em Criciúma, o Vitória venceu 1-0, gol de cabeça do Janderson. O Atlético Paranaense recebeu o Atlético Goianiense. Coelho fez 1-0 nesse chute de fora da área. E o Nicão aumentou 2-0. Depois desse show de gols, vamos falar de um 0-0, mas um 0-0 bem agitado, um 0-0 que foi uma prévia da final da Libertadores, que vai acontecer dia 30, né? Atlético Mineiro e Botafogo empataram pelo Brasileirão. Arena Independência, Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Botafogo. Preparem-se para nenhum gol e muita confusão. Jogo grande, a gente tá brigando pelo título ali, a gente quer vencer, eles também querem vencer. A partida de ontem poderia ser encarada como um ensaio para a final da Libertadores no dia 30. Mas tanto o Atlético quanto o Botafogo precisaram mudar o time titular. Arthur Jorge deixou, por exemplo, Igor Jesus no banco e nem relacionou o Savarino. Os dois haviam jogado no dia anterior pela seleção deles. Eduardo e Tiquinho Soares foram os escolhidos. Por causa do vandalismo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Galo foi punido e precisou mandar o jogo sem torcida. Dava para ouvir quase tudo, inclusive Arthur Jorge se esgoelando para orientar a principal estrela alvinegra. Luiz Henrique participou de 2 lances fundamentais no primeiro tempo e um depois que acabou o jogo. Antes de falar disso, o Botafogo quase fez o primeiro gol com Almada numa bola escorada por Luiz Henrique. Palma, Everson! Aí, aos 36 minutos, Luiz Henrique sofreu uma falta de Rubens, amarelo para o lateral do Atlético.
3 minutos depois, outra falta dele sobre o atacante do Botafogo. Segundo amarelo, vermelho. O Galo, que já não estava atacando muito, decidiu praticamente só se defender até o fim do jogo. Vitinho ainda teve uma oportunidade antes do intervalo. E no segundo tempo teve outra. Palma, Everson! Entre as substituições feitas por Arthur Jorge, destaque para a entrada de Jefinho, que não atuava desde maio. Ele quase fez um golaço. Sobre o gol! A precisão não foi o forte do Botafogo ontem. Das 26 finalizações, só 4 acertaram o gol. Até o zagueiro Bastos virou atacante. O Atlético não acertou o gol do Botafogo nenhuma vez. Mas se tivesse acertado nesse lance, seria um dos gols mais impressionantes do campeonato. Agora é a vez das confusões. Primeiro vamos falar de Barbosa. O zagueiro argentino já tinha se desentendido com o Daverson no primeiro tempo. Cobrou o atacante depois desse lance também. No finalzinho do jogo, o bate-boca foi com Igor Rabelo. Barbosa já tinha recebido um cartão amarelo antes e levou outro. Foi expulso. Final do jogo, 0-0. E aí começaram as maiores discussões da noite. Os detalhes você já viu mais cedo no Globo Esporte. Jogadores dos dois times discutindo, seguranças brigando, e teve Luiz Henrique arremessando uma garrafa de água. A imagem foi revista pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que decidiu expulsar o jogador. Mesmo jogando mais de 60 minutos com um jogador a mais, o Botafogo não conseguiu marcar e empatou pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro em 0-0. Agora a diferença, que era de 4 pontos para o segundo colocado, caiu para 2. O Botafogo tem 69 pontos e o Palmeiras 67. Os dois times se enfrentam na terça-feira que vem. Antes, o Botafogo pega o Vitória em casa no sábado e não vai contar com os dois titulares expulsos, Barbosa e Luiz Henrique. Menos um jogo para o fim, continuamos líderes. Vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade. Ainda tá na frente, né, gente? Agora você já sabe, né? Para ver o que perdeu, rever o que mais gostou aqui no GE, é só entrar lá no Globoplay, tá aqui o QR Code molezinha. A gente procurou o Luiz Henrique sobre essa treta aí com o Hulk, né? Ele disse que não quer se manifestar, não. Falando da tabela do Brasileirão, a 4 rodadas do fim tá desse jeito: Palmeiras fungando no cangote do Botafogo, Fortaleza, se vencer amanhã, funga no cangote do Palmeiras e fica todo mundo com chance ainda. Tá bom Brasileirão, hein? Boa tarde pra você, subindo as letrinhas. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.